Vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar sobre liderança. A gente vai começar a falar sobre o que é importante, como que a gente vai desenvolver isso. Então, para quem está aí, para quem está online, Janica, Alessandra, Maura, Camille, se vocês puderem, peguem um papel, peguem uma caneta, porque a gente vai falar de algumas coisas, hoje a gente vai iniciar, entrar na liderança, entrar nesse conceito, para que a gente consiga desenvolver ao longo dessa semana algo muito importante, algumas coisas fundamentais, que sem isso não existe liderança. E sem a gente entender onde é que a gente está nesse momento, a gente não sabe o que a gente vai melhorar, a gente não sabe como que vai melhorar, então a gente precisa entender onde a gente está nesse momento. Então vamos lá, pega um papel, pega uma caneta para anotar o que a gente vai falar hoje. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrado de ter vocês aqui, porque 6:30 da manhã, segunda-feira, para quem passou por um método CIS, ou simplesmente para quem passou por um final de semana que foi até mais tarde, é muito, muito bom que vocês estão aqui e me sinto muito feliz. Parece que alguma coisa eu fiz que valeu a pena, né? Então, eu quero dizer que meu nome é Ronaldo Mendes, para quem não conhece. Eu sou treinador da Febracis, mentor também de alguns treinamentos da Febracis e sou Master Coach também pela Febracis e hoje atuo como treinador, dando treinamentos, mentor e coach. Só que eu não vim dessa área, eu vim da área da engenharia civil. Eu iniciei a minha vida profissional como engenheiro civil e tive uma escalada dentro da engenharia civil bem interessante, bem rápida e comecei, óbvio, lá de baixo, como engenheiro de obras, engenheiro de frente, engenheiro de produção, engenheiro de obra, depois engenheiro de gestor de obras. E aí até que eu cheguei a gerente do setor de engenharia, acompanhava e controlava todas as obras. Então, entendi muito cedo o que era liderança, não entendi desde o começo, e esse foi um dos grandes problemas, mas eu aprendi muito na prática o que era liderança. E eu vou dizer para você que essa não é a melhor maneira de se aprender, de se entender sobre liderança e de desenvolver a sua liderança. A melhor maneira é você ter um método, uma forma, uma metodologia para colocar um passo a passo para você se desenvolver na liderança. Então, o começo, os primeiros passos, o início dessa metodologia, desse passo a passo para você desenvolver a sua liderança. Então, tem algumas pessoas aqui no Instagram, eu vou colocar aqui, peraí. Então, vamos lá, gente, precisa de um passo a passo. E tudo que eu vou passar aqui para vocês foi desenvolvido através do coaching. Hoje eu trabalho na maior instituição de coaching do mundo e a gente vai falar sobre a metodologia do coaching aplicada nos negócios, na liderança, no business. E eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos, algumas pesquisas, algumas informações para você entender onde é que a gente está entrando, para você entender que isso aqui não é do nada, para você ver que isso aqui dá certo, que isso aqui gera resultado. E eu vou te falar sobre alguns resultados do coaching aplicado no business pelo mundo. Então, 40% dos executivos dos Estados Unidos, conhecido pelos seus altos desempenhos na liderança, já fizeram coaching para melhorar sua performance. 40% dos executivos nos Estados Unidos utilizaram dessa ferramenta para aumentar e melhorar seus resultados, melhorar sua performance dentro da liderança, dentro do business. E, em média, 7 vezes o investimento. Esse é o retorno das empresas que implementam um sistema de coaching executivo. Então, você investe R$1 e recebe 7. Você coloca R$1.000 dentro da tua empresa para desenvolver utilizando o coaching,
a média é que você receba pelo menos 7 vezes mais, R$ 7.000 a cada R$ 1.000 que você coloca dentro da tua empresa com coaching. E algumas pesquisas realizadas pela PUC de Campinas com empresas que levaram coaching, que utilizaram do coaching, mostraram que 100% dos entrevistados aprenderam a ouvir melhor as outras pessoas. Entenda, você lidera pessoas, você precisa entender das pessoas, você precisa ouvir as pessoas. 80% se tornaram mais flexíveis, 90% mais produtivos, 70% melhoraram o ambiente de trabalho, as suas relações com as pessoas. E só um detalhe aqui para você. 1% melhor no clima organizacional pode gerar de 2 a 4% a mais de retorno financeiro, de resultado financeiro para a tua empresa, sem investir nada, nenhum real a mais no que a empresa já tem. Se você melhorar o seu clima organizacional em 1%, você pode arrecadar, faturar até 4% a mais. E eu preciso te dizer, a liderança ela não acontece do dia para a noite. Não é sem querer, não é por sorte que você vai desenvolver a liderança. É uma construção. Como na engenharia civil, você constrói com bases sólidas, com um verdadeiro, uma verdadeira fundação, bem estabelecida, bem presa em coisas muito importantes, em fundamentos muito importantes, que vão construir ao longo do tempo. Você vai construir um prédio que aguenta esforços, solicitações e forças que venham externas, coisas que talvez possam prejudicar, mas por conta dessa base sólida, de uma estrutura muito bem feita, o seu prédio vai se manter. Então entenda, não é do dia para a noite. Existem vários passos. A gente vai começar a desenvolver a liderança nessa semana, mas tem muito mais. Não é do dia para a noite, não é em uma semana, não é em um mês. Você vai construir essa liderança de várias formas para que você estabeleça ela de uma maneira positiva, produtiva, forte e que nada impeça de você de continuar essa liderança, por mais que existam e venham forças e solicitações externas. E a primeira coisa que você precisa entender é aonde você está nessa liderança. E talvez você se questione, Ronaldo, como assim? Aonde eu estou na minha liderança? Você já é líder. Você precisa entender que você, nós, todos nós aqui, de alguma maneira, já somos líderes. Quando eu comecei na engenharia, eu ficava esperando ordens, direcionamentos, eu esperava um monte de coisa para fazer algo, mas de alguma maneira eu já era líder e esse foi um dos meus erros. Eu já liderava de alguma maneira, eu já liderava a mim e a outras pessoas. E esse é o problema, quando a gente não entende que a gente já lidera, a gente não faz o que deve ser feito, a gente não age da maneira que deve ser, que as coisas devem ser feitas, de que eu preciso agir. Então, é, eu já era líder e você também é. E de alguma maneira, você é líder em algum lugar. Talvez na sua casa, na igreja, com seus amigos, para organizar alguma coisa. Talvez no seu grupo de conversas. Você já é líder e você conduz pessoas. Em algum lugar você já é líder e você precisa desenvolver essa liderança. Você precisa entender que por conta disso, por conta dessa posição, você precisa agir de uma maneira diferente. E você precisa entender que a liderança ela é um treino. Você não vai sair de uma pessoa que nem entendia que era líder em algum lugar para a pessoa com a melhor ação de líder, com os melhores exemplos, com a melhor forma de agir do dia para a noite. Isso será construído, isso será desenvolvido. E é um treino. E quanto antes você começar a treinar essa liderança, mais rápido você vai se desenvolver de uma maneira mais eficiente como líder. Você precisa começar a treinar para que na hora do grande jogo, na hora da partida, na hora do último minuto ou do dia do campeonato, do dia da final do campeonato, você seja capaz
de atuar com uma habilidade fina, desenvolvida. Imagina o Cristiano Ronaldo. Se ele não foi o Cristiano Ronaldo desde que ele entrou no futebol, como ele tem agido, como ele tem se portado no ano inteiro, por exemplo, será que lá no final, na final da Copa, na final de um campeonato da Liga dos Campeões, as pessoas vão respeitar ele como líder? Não, não vão. Então você precisa desenvolver uma construção para que quando chegar a hora de você mostrar a liderança, ela seja desenvolvida, ela esteja bem desenvolvida, ela esteja forte. Então, a gente precisa entender, não é do dia para a noite. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente é líder da nossa vida. Você é líder da sua vida, eu sou líder da minha vida e a gente precisa desenvolver isso. Eu tenho 3 perguntas aqui muito importantes para você responder. Em relação à sua vida, você se coloca como capitão do barco da sua vida ou você vem se colocando como marinheiro à espera de ordens? Você tem agido verdadeiramente como líder da sua vida, como capitão de quem pega o barco e leva para onde tem que ir? Ou você está lá no leme, talvez, provavelmente não esteja no leme, mas no remo ou no convés, esperando que alguém diga o que você tem que fazer? Qual a postura que você tem tido dentro da sua liderança? De quem conduz ou de quem é conduzido? Você se coloca como escritor da sua vida ou como um personagem à espera de um novo capítulo, à espera de uma nova oportunidade, de uma nova possibilidade, de algo que aconteça, de um monstro que vem, de uma princesa que vem para ser salva? Ou você realmente acorda e decide que vai dar um show, ou que você vai desenvolver outras pessoas, que você vai ser o chefe, você vai liderar as pessoas que estão ao teu redor, seu chefe, seus liderados, seus clientes, você mesmo. Você vem escrevendo como que a tua empresa, como que o teu setor, como que os teus liderados vão conduzir, ou você espera que as coisas aconteçam de uma forma repentina? Você se coloca como diretor do filme da sua vida ou como um coadjuvante, esperando a próxima cena? Quais atitudes você vem colocando na sua vida hoje para atuar como condutor, como líder, como diretor? De verdade, como é que você tem agido? Como é que você tem executado? Como é que você tem caminhado? Esperando que os problemas venham ou antevendo, ou adiantando, ou construindo as soluções do que talvez ainda nem apareceu? Desenvolvendo as pessoas, se desenvolvendo. Ronaldo, e por que que isso é importante? Você precisa entender que você é um exemplo. Talvez você esteja se questionando, Ronaldo, por que que eu preciso desenvolver a liderança da minha própria vida? A gente não está aqui para falar sobre liderança empresarial, de time, de equipe. Sim, a gente está aqui para falar sobre business, sobre negócio, sobre time, sobre equipe, sobre liderança de outras pessoas. Mas você lidera a sua própria vida. E como é que você vai liderar outros se você não se lidera? Como é que você será um exemplo real, um exemplo produtivo, se você não consegue nem liderar a tua própria vida? Um verdadeiro líder, ele é um exemplo, inspiração e conduz outras pessoas para a realização de grandes resultados, de coisas grandiosas. Ele não vem atrás empurrando as pessoas, ele vem na frente, mostrando como é que faz, sendo o exemplo. E como você será um exemplo se você não consegue nem liderar você, se você não consegue liderar a sua vida, se você não consegue se conduzir a grandes resultados? Como é que você vai fazer isso para outras pessoas? Como eu falei, você é líder em algum lugar, na sua família, com seus amigos, com seus liderados, na sua empresa, na sua equipe, em algum lugar você é líder e você precisa ser exemplo. Se você não vem sendo assim, você não tem sido líder. A palavra, ela convence, mas é o exemplo que arrasta.
Você precisa ser exemplo de liderança através da sua liderança sobre si. Como que as pessoas te conhecem hoje? Como que elas definem você como líder? Que nota você se daria em relação à sua inspiração? Será que você é inspirador, inspiradora? Será que você é um modelo a ser seguido? Como você tem sido? Que nota você dá para você em relação à sua confiabilidade, à sua competência? Você é alguém que acredita nos outros? Um líder precisa acreditar nos seus liderados. Que nota você dá para o exemplo que você dá em relação a isso? As pessoas acreditam que você acredita nelas? Você é alguém que entende a fundo a palavra time? Uma pessoa acessível e pronta a ensinar os outros, a desenvolver as outras pessoas, a mostrar para elas que elas são importantes, que elas são fundamentais naquele time? Alguém com uma visão apaixonante e desafiadora que faz outras pessoas quererem se desenvolver, crescer e entregar mais do que elas têm? Ou será que elas estão olhando para você e achando que você está só cumprindo tabela? Todo aquele que tem seguidores é um líder. Mas não se engane, as pessoas não seguem pessoas. As pessoas seguem uma visão extraordinária transmitida por outra pessoa. Ninguém segue alguém porque aquela pessoa é legal. Ela segue por uma percepção de que ela vai crescer. Ela segue por uma percepção de que lá na frente ela vai ter resultados grandiosos, ela vai fazer uma mudança no mundo, ela vai fazer uma mudança em algum lugar, porque ela seguiu aqueles passos. E não é de uma pessoa, ela não está seguindo uma pessoa, ela está seguindo uma visão. Olha a Apple. A Apple foi uma por conta do Steve Jobs, porque ele conduziu pessoas ao crescimento, depois ele foi mandado embora pelo seu comportamento. Mas ninguém conseguiu desenvolver e vender a visão da Apple como ele. Por isso que ele voltou. E ao longo do tempo, ele mostrou a diferença que ele faria, que a Apple faria no mundo. Questionando como o mundo era, entregando coisas novas, entregando novidades, entregando uma mudança de interação no mundo. Só que mesmo depois que ele morreu, a Apple continua crescendo. Por quê? Porque elas não estavam seguindo Steve Jobs, elas estavam seguindo a visão dele, a visão da Apple. E alguém aprendeu isso, alguém desenvolveu isso, e a Apple continua crescendo. Ela continua crescendo sem ter uma figura lá na frente, sem ter um ponto, mas tendo uma visão, uma estrutura para crescer, para se desenvolver e para mostrar que ela está ali para fazer o mundo ser diferente. Sinceramente, você tem seguidores ou você tem reféns? Você tem pessoas que seguem uma visão, que querem crescer, que querem se desenvolver, ou você tem reféns? Você cria reféns de salário. Pessoas que dependem do salário para continuar ali. E se R$ 50 a mais fizer diferença na vida delas em outro lugar, elas vão para outro lugar. Você mostra para elas que elas podem crescer. Você mostra para elas que elas podem se desenvolver com você ali, que você vai fazer elas crescerem, entregarem mais e crescerem na vida delas, no salário delas, na forma como elas vão crescer na profissão e talvez recebam cargos maiores ou possam até sair da empresa que você está, mas porque elas foram muito bem e outras empresas querem elas. Você é responsável por entregar isso. Não espere que as outras pessoas entendam isso sozinhas, porque se você não faz isso e essas pessoas buscam isso, elas vão sair da tua empresa rápido. Elas vão sair do teu setor rápido. Talvez elas saiam da tua vida rápido. Então não se engane, elas não estão seguindo você, elas não estão ali por conta de um salário. Se elas estiverem ali por conta de um salário de R$ 50 a mais no mês, elas vão sair para qualquer outro lugar que ofereça um pouco a mais de dinheiro no final do mês.
Talvez você até esteja falando assim, Ronaldo, mas as pessoas precisam de dinheiro. Sim, e você é responsável por entregar essa percepção de que elas vão ganhar mais, elas farão mais dinheiro à medida que elas se desenvolvam. E esse desenvolvimento vem através de você. É você que está ali para desenvolver essas pessoas. Deixa eu ver. Minha liderança está muito fraca e eu estava com uma princesa na torre esperando alguém vir me salvar. Uau, Alessandra. Uau. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Trazendo essa clareza. Porque não adianta eu te entregar qualquer coisa se você não tiver clareza de como você está sendo como líder. Primeiro passo para qualquer desenvolvimento é saber aonde você está. Se você não souber aonde você não está em lugar nenhum. Qualquer caminho serve e qualquer caminho pode te levar para o abismo. Entenda quem você tem sido como líder. Como você tem se entregado como líder. Existem na tua empresa, no teu time, na tua equipe, no teu setor, liderados que sabem para onde estão indo, que estão buscando crescimento, que estão buscando se desenvolver, estão vendo lá na frente uma visão de crescimento para todos, ou eles estão ali por conta de um salário, por conta de um plano, de alguma coisa que a tua empresa forneça que outras não fornecem. Sinceramente, se for assim, você não está liderando. Você está pegando um monte de gente, empurrando para algum lugar e elas estão indo para algum lugar e sem vontade, sem determinação, sem entregar o melhor que elas podem. É isso que está acontecendo. Está fazendo sentido para vocês? Escreve aí, põe no chat se está fazendo sentido. Deixa eu entender. A Alessandra disse que sim. Que bom. Maura também. Então, pessoal, a gente vai falar ao longo dessa semana de formas como você vai construir isso, como você vai definir um processo de decisão, como que você vai desenvolver esse processo de aprendizado constante. Quais são 2 pontos fundamentais para você construir a liderança e as pessoas acreditarem em você? E quais são os passos para construir uma liderança com um bom desenvolvimento, claro, e os teus liderados entenderem que você vai desenvolver eles e por conta de você eles vão crescer e serão pessoas melhores, profissionais que conquistam, que se desenvolvem, que realizam. A gente vai começar a falar do processo de decisão de um líder, como você vai construir essa percepção dos teus liderados e como que você vai entregar muito mais aprendizado para eles. Fechado? Tenham todas um excelente dia.